Eu estou aqui hoje para passar uma mensagem para vocês. Vou ser bem sucinto, bem breve, contar um pouco a minha história, contar o que eu tenho feito. Mas o que eu quero falar para vocês é que a tecnologia não vai mudar o mundo. Passei o último ano trabalhando com tecnologia, na verdade, os últimos 2 anos. Eu sou publicitário de formação, larguei a publicidade, saí da publicidade para trabalhar com tecnologia. E a única certeza que eu tenho trabalhando com tecnologia esse tempo é que ela não vai mudar o mundo. Isso é muito duro, porque eu virei empresário do ramo de tecnologia. Então, abri uma empresa de tecnologia, o que é difícil para mim subir num palco, seja ele qual for, e admitir que a tecnologia não vai mudar o mundo. Nos últimos anos, eu frequentei muitos eventos desse tipo, e nesse tipo de evento a gente sempre vê várias soluções, né, de tecnologia que valem milhões. Há muito pouco tempo, a Apple, que é uma empresa de tecnologia, teve lá seu capital avaliado em $1 trilhão. Né? Então, o mercado de tecnologia é um mercado que tem muita solução que vale milhões, tem algumas soluções que acham que valem milhões, tem algumas soluções que tentam valer milhões. Isso passou a me irritar um pouco, e na verdade eu quero muito falar desses milhões. Não tem problema, é o trocadilho, não tem problema nenhum você querer vislumbrar milhões. Na verdade, como eu falei, eu sou empresário e eu olho para milhões também. Só que de uns tempos para cá, eu passei a olhar para milhões de uma forma um pouco diferente. Eu faço parte da Operação Serenata de Amor. Eu não sei quantos de vocês conhecem o Serenata. Eu ia pedir para vocês levantarem a mão, mas eu tenho que acender a luz da plateia e eu não vou conseguir, vai acabar demorando. Mas o Serenata de Amor é um projeto de tecnologia voltado para a política, para outros milhões. A gente criou uma tecnologia de fiscalização política, de fiscalização das contas, começando pelos deputados, senadores. Basicamente, a gente criou um robô, que o nosso intuito era um intuito bem básico, acabar com a corrupção. Uma coisa bem simples no nosso país. Um desafio suave, assim. E é um projeto de tecnologia voltado para isso. E nos últimos tempos, assim, a gente percebeu que a gente chegou a vários objetivos. Hoje mesmo eu estava numa reunião, eu falei, cara, a pessoa falou para mim, pô, vocês saíram em todos os programas da Globo, né? Falta só a Ana Maria Braga. A gente saiu no Jornal de Manhã, no Jornal na Hora do Almoço aqui em São Paulo, no Rio, em BH, no Jornal Nacional, no Fantástico, no programa da Sandra Nemberg. Eu falei, pô, realmente, cara, isso me deixa muito feliz porque eu vejo que o nosso projeto já ganhou milhões. De reais, não. Mas a gente já ganhou milhões de pessoas. Mas antes de eu falar do projeto, de política e de tudo isso, eu preciso falar, eu sempre tive uma relação muito escrota com política. Eu sempre falo estranha, mas como eu estou no Sobuco, eu sempre tive uma relação muito escrota com política. Eu nunca votei na minha vida. Eu tenho 25 anos e eu nunca votei na vida. E eu não tenho orgulho nenhum disso. Na verdade, eu tenho vergonha disso. Cada vez eu tenho mais vergonha disso. Eu estou bem ansioso porque, por mais difícil que seja, esse ano eu vou votar. Enfim, vou votar, mas a verdade é que eu sempre tive uma relação estranha mesmo. Sabe, eu falo que eu sempre tive indignação nada seletiva. Eu odiava todo mundo. Inclusive, está chegando uma época do ano que o Facebook vai me lembrar de uma passeata que eu fui em 7 de setembro de 2011, que eu botei um nariz de palhaço, uma roupa de preto e fui xingar todo mundo, eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali. Eu fui só encher o saco, xaropar, eu não curtia participar de política. Até que eu conheci uma galera que estava a fim de fazer alguma coisa com política, de uma forma um pouco diferente, de uma forma que eu ainda não odiava, fazendo a coisa do seu próprio jeito. O Serenata nasceu assim, um grupo de pessoas que queria fazer alguma coisa para melhorar as relações com a política, mas que não entendia nada de política. A gente não manjava nada de política. E a gente pensou, o que será que a gente pode fazer com o que a gente sabe para melhorar um pouco a nossa relação com a política? O que a gente sabe é tecnologia, é ciência de dados, é jornalismo de dados, é inteligência artificial. Por onde será que a gente pode começar? E a gente pesquisou e descobriu a cota parlamentar. Não sei se vocês conhecem a cota parlamentar. Aqui em Brasília, geralmente, a gente tem um alcance maior de pessoas que conhecem a cota parlamentar. Ela é a verba indenizatória, cotão, a mídia trata ela de diversas formas. É um valor que todo deputado e todo senador tem para auxiliar no mandato deles e que serve para muita coisa. Vai desde alimentação, passa por passagem aérea, transporte, táxi, Uber, hospedagem, combustível, aluguel de automóveis, fretamento de aeronaves, segurança, consultoria, enfim, assinatura de TV, de revista. É um valor que vai, dependendo do estado deputado, até R$ 46 mil.
Mas o que chamou a atenção para a gente não foi isso. Por ser tão elástica, essa cota gera milhões de dados, muitos dados mesmo. O arquivo desses dados, desde que ele existe, guarda lá mais de 3 milhões de dados. E a gente foi ver, é dado demais, ouso dizer que é uma quantidade de dado impossível de ser analisada manualmente, como ela é feita hoje. Porém, é dado suficiente para a gente treinar um robô. E foi exatamente o que o Serenata resolveu fazer. Ele falou, nossa, é tanto dado que dá para ensinar uma inteligência artificial, que é uma coisa que a gente já sabia. E foi isso que a gente fez. A gente criou a Rose, uma inteligência artificial, que passou a ler essa base de dados. A gente ensinou a lei para elas. A mesma coisa que o auditor sabia, a gente ensinou a lei para a inteligência artificial, e ela passou a ler essa base de dados. E foi isso que levou a gente à televisão, levou a gente ao TEDx, mas antes de tudo levou a gente à Câmara, à própria Câmara dos Deputados. Porque assim que a gente rodou a Rose, ela encontrou 8.000 suspeitas, numa base que já tinha sido auditada pela Câmara, manualmente. E a gente pegou essa quantidade imensa de suspeitas e falou, cara, o que será que a gente faz? E a gente decidiu fazer um mutirão de denúncias para a Câmara dos Deputados. A gente começou a fazer várias denúncias e chegou que no final de uma semana a gente fez 600 denúncias para a Câmara, o que fez com que a Câmara chamasse a gente lá. Eu não me esqueço, eu estava aqui, me ligaram, falaram, a gente quer fazer uma reunião aqui na Câmara. Eu tinha acabado de fazer, sozinho, assim, só eu fiz 200 e poucas denúncias. Eu fiquei muito tranquilo de ir até a Câmara naquela semana. Peguei e fui até a Câmara dos Deputados, uma paz de espírito enorme, uma tranquilidade, fui até a Câmara. Chegou lá e eles falaram, 600 denúncias, como é que vocês fizeram isso? Porque é o que a gente recebe para essa rubrica aqui, para essa verba, em um ano. Vocês entregaram uma semana. E chegando lá, eles falaram, tem a lei de acesso à informação, preciso responder. Tinha até uma funcionária que estava de férias e precisou voltar. Ela estava com um sorriso lindo, assim. Adorou me ver aquele dia. E aí foi que a gente percebeu que a gente tinha em mãos uma tecnologia capaz de mapear, sim, milhões de dados e, eventualmente, encontrar milhões de inconsistências, suspeitas, de forma muito mais rápida. Em outras palavras, Câmara, a gente tem um robô. Um robô capaz de fazer o trabalho do auditor ou do servidor aqui muito mais rápido, de uma forma muito mais eficiente, muito mais barata. Aí vocês vão falar, tá o cara da tecnologia no palco, falando sobre robôs substituindo seres humanos. O negócio vocês já viram 1 milhão de vezes. Não é isso. Na verdade, o nosso trabalho de detecção de suspeitas, ele é automático, sempre foi automático. Mas o nosso trabalho, a outra ponta, sempre foi humano, desde o começo. Desde o começo, a Rose entrega suspeitas para a gente e a gente analisa de forma manual. Sempre foi assim. Eu me lembro, e nunca vou me esquecer, acho que vou estar velho, nunca vou me esquecer da primeira suspeita que a Rose entregou para mim. O caso do deputado que fez 13 almoços no mesmo dia. O deputado foi... Talvez vocês lembrem disso, porque saiu aqui no noticiário do nosso estado, aqui do DF. O deputado foi, fez 13 almoços no mesmo dia, a Rose identificou, nossa, isso é estranho. 13 almoços no mesmo dia, não é todo mundo que come 13 vezes no mesmo dia. E ela entregou e eu fiz, foi a primeira vez que eu fiz uma auditoria, eu não tinha experiência nenhuma em auditoria. Na verdade, eu ainda não tenho muita experiência, mas na época era zero experiência. Falei, 13 almoços, a primeira coisa que eu fiz foi jogar o nome do deputado no Google. Eu vi que ele era magro. Eu falei, cara, não tem como, eu esperava um deputado bodybuilder. Assim. E a gente foi, fez a denúncia para a Câmara retornou com o dinheiro pago, o deputado devolveu os R$ 200 de almoço. Mano, eu fiquei me sentindo o Batman, assim. Cara, todos os problemas da sociedade eu estou resolvendo. Foi incrível. A gente continuou, encontrou várias outras coisas. Um caso que eu amo falar é o caso do deputado que comeu R$ 1.500 de bode assado. Ele foi no restaurante, eu acabei de voltar de Recife, eu amei falar em Recife, porque foi lá em Pernambuco. Ele foi no restaurante de bode assado, comeu R$ 1.500 de bode assado, emitiu a nota fiscal, pegou a nota fiscal, levou na Câmara, a Câmara devolveu o dinheiro. Eu nunca comi bode assado, mas deve ser muito gostoso a pessoa comer R$ 1.500. E mesmo processo, eu pesquisei e fui ver, já me parecia estranho, R$ 1.500 em um restaurante já me parecia estranho, e eu vi que com R$ 400 você compra um bode vivo. Com 1.500 dá para a pessoa puxar uma fazendinha, tipo, montar, assim, a fazer, não tinha sentido. Fizemos a denúncia e aí esse deputado e o outro também foram na rede, assim, foram em rede nacional. Esse foi o fantástico. Se explicar, e a gente viu um outro potencial nosso,
que era um potencial de fazer os parlamentares falarem para milhões. Além de falar, a gente falar para milhões ou de analisar milhões, os parlamentares fazerem isso. Só que, por outro lado, a gente começou a ver esse trabalho de denúncia manual passou a ser o nosso gargalo também. A Rose é muito rápida. Mesmo que a gente coloque na mão de todo o nosso time ficar fazendo denúncia, ela está muito na frente, meses na frente. E de mais a mais, que sentido faz? A gente descobriu que a gente fez uma tecnologia capaz de fazer o trabalho do país inteiro. A gente pega e bota na mão de meia dúzia de pessoas. Não tem sentido. Foi que a gente viu que o nosso projeto ele era um pouco mais do que um projeto de fiscalização, era um projeto também de voz política, de impacto. E a gente fez algumas coisas que eu vou contar. A primeira delas foi dar um Twitter para a nossa robô. Totalmente automático. Tem lá, @Rose da Serenata. Ele teve um probleminha, mas essa semana ele volta ao ar. Coisas que ela encontra, ela vai lá e posta no Twitter. Só que ela marca a casa, a Câmara ou o Senado, e o parlamentar. E aí o parlamentar vai e responde. E a gente conseguiu colocar na mesma página o povo, o parlamentar e o robô discutindo gastos. E ela posta lá baseado no que ela encontrou, baseado nas leis que ela encontrou. As leis da Câmara e do Senado e as leis da física também. As pessoas perguntam, o que ela aprendeu? Algumas leis, como da física, que uma pessoa não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Algumas outras leis mais básicas, mas em geral as leis da própria casa. E ela posta lá. E os deputados respondem, postam vídeo se explicando. E eu tenho participado de muito evento e falado, e as pessoas vêm falar de futurismo, e eu acho que não tem nada mais futurista do que botar parlamentar para bater boca com um robô na rede social. A gente chegou nesse momento, isso começou a trazer muita gente para perto da gente. Então, a gente tem hoje, somando as nossas páginas, a Rose, a nossa página no Facebook, os nossos Twitters, a gente tem mais de 100 mil pessoas lá. E vendo isso, a gente falou, está na hora da gente começar a fazer umas coisas mais sofisticadas. Vamos começar a fazer umas análises. A Rose encontra coisas que não são contra a lei, mas que são estranhas. Por exemplo, os deputados têm direito a R$6.000 de combustível por mês. Cada um deles. E tem vários, que gastam R$6.000 todo mês. O que dá um total, às vezes, assim, gasta 5.999, 5.997, dá quase R$72.000 de combustível por ano. É gasolina o suficiente para ir até a Lua. De Opala, saca? E pisando. Não tem tempo ruim, assim. É muito combustível. E a gente fez uma análise sobre isso, postou o nome dos deputados, postou na rede social, e os deputados foram se explicar, as pessoas foram até as páginas, o deputado desativou os comentários. E o mais legal é que, de novo, a nossa análise alcançou, adivinha, 1 milhão de pessoas. Foi a primeira vez que uma análise nossa própria alcançou 1 milhão de pessoas. Sem a gente botar 1 centavo, totalmente orgânico, para a galera de mídias digitais aí. E sem a mídia cobrir, sem nada, de forma... Aí a gente viu o poder da nossa voz política. E a gente viu que as pessoas elas estão usando cada vez mais a tecnologia como ponte para a política. E a gente percebeu que o nosso 1 milhão, ele não é de reais. O nosso projeto ele pode até valer milhões. Há quem diga que vale milhões e fala, pô, por que vocês não venderam isso ainda? Mas a real é que o nosso projeto precisa valer para milhões. A gente vive num país muito grande. E se a gente quer fazer qualquer tipo de tecnologia para melhorar a democracia, ela precisa ser, acima de tudo, democrática. Então, o Serenata ele é open source, gratuito. A gente pede lá a ajuda das pessoas. Quem quiser contribuir, a gente é financiado por financiamento coletivo. A gente precisa das pessoas. Mas a gente reparou que as pessoas precisam da gente. Como eu disse, as pessoas usam a tecnologia como ponte até a política. E quando eu falo pessoas, eu me incluo nisso. Eu tinha uma relação muito ruim com a política. E hoje eu estou em cima do palco do Osobuco, em Brasília, num ano eleitoral, falando sobre política. E eu passei a acreditar muito nisso, muito na tecnologia movimentando. Hoje eu acredito que a inovação, trabalhando com tecnologia especialmente, ela tem que usar a tecnologia para gerar impacto, para mudar a vida das pessoas, mudar comportamento, fazer alguma mudança na nossa sociedade de fato. E isso acabou fazendo com que eu acreditasse que a tecnologia não vai realmente mudar o mundo. A boa notícia é que a tecnologia vai ajudar as pessoas a mudarem o mundo. Eu acho isso ótimo, porque nesses 2 anos, indo a evento, eu vejo que a tecnologia, no mundo de tecnologia existe uma briga e que cada vez as tecnologias duram menos tempo. Cada vez elas ficam menos tempo ativas, cada vez mais rápido elas se tornam obsoletas, duram menos. Só cada vez mais eu acredito que a gente, os cidadãos, duram tempo demais
para não fazer absolutamente nada. E eu acho que a tecnologia pode ajudar a gente a tornar esse tempo que a gente está aqui um pouco mais útil para a nossa sociedade. É isso, pessoal. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, muito obrigado. Prazer mesmo estar aqui.